Bom dia, colegas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar do manual de utilização do STH, né? Então eu vou abrir o sistema, vou mostrar quais são os recursos, depois eu vou fazer umas simulações de criação de termos e como se faz o relacionamento entre os termos. Mas antes eu vou só tratar de alguns conceitos que são particulares do nosso Thesaurus, que inclusive esses conceitos deveriam estar lá no manual, mas eu acho que eles não estão muito claros no manual. Inclusive é um ponto de atenção, a gente vai ter que atualizar o manual, para incluir esses conceitos. Uma primeira característica do nosso Thesaurus é uma identificação por cor, Os termos autorizados, eles estão todos em verde, e os termos não autorizados, eles estão em vermelho, Eu estou mostrando aqui um exemplo da mexerica, que o termo o não autorizado dele é o bergamota e a tangerina, No caso aqui seria usado por ou usado para, Mexerica, usado por, usado para, bergamota, mexerica, usado por ou usado para, tangerina, tá? Então, essa identificação. E isso é só para facilitar na hora de consultar o Thesaurus, Eu bato o olho no termo vermelho e eu já sei que ele é não autorizado e eu já vou procurar no relacionamento qual é o termo autorizado. Outro conceito que nós temos, eu já falei, mas muito rapidamente sobre ele, é o dos termos inativos. Eles são utilizados apenas para nomes próprios de pessoas jurídicas, tá? Como nós não temos nomes próprios de pessoas físicas, A gente só tem de pessoa jurídica. E o termo, ele se torna inativo quando a pessoa jurídica deixa de existir, ou quando o órgão é extinto, ou quando o órgão é transformado em outro órgão, ou quando ele é anexado a outro órgão, juntado a outro órgão, ou mesmo quando ele é dividido em outros dois, tá? Um exemplo de divisão foi quando a Secretaria de Estado de Segurança Pública se dividiu em duas, em Secretaria de Estado do Sistema Prisional e Secretaria de Estado de Segurança Pública mesmo. Então tem várias situações possíveis para que uma pessoa jurídica deixe de existir, E aí os termos ativos, eles estão em verde, Então um termo verde a gente já sabe que ele é autorizado e ele está ativo. E o termo inativo, ele fica taxado e continua na cor verde. Isso quer dizer o seguinte, que nós ainda podemos usar o termo inativo. O termo inativo, ele não é como o termo não autorizado, em que nós não podemos utilizá-lo mais na indexação. Ele pode ser utilizado, porque muitas vezes, mesmo após o órgão ter sido extinto, ele ainda continua sendo mencionado nos documentos legislativos, tá? Por isso que ele tem que ser o termo inativo, ele tem que continuar autorizado, para que ele possa ser usado, tá? Bom, status do termo. O status, ele vai definir o momento em que um termo se encontra no Thesaurus. E há 3 tipos de status para um termo. O primeiro deles é aprovado. O termo, ele ganha esse status, um novo termo, principalmente, ele vai ganhar
este status quando ele é incluído após a aprovação do comitê gestor. Então surge, por exemplo, pandemia coronavírus, era um termo que não existia no nosso Tesauros. Se a gente consegue reunir com o comitê gestor e já apresentar a sugestão ao comitê gestor e o comitê gestor delibera pela inclusão do termo, a gente já inclui esse termo como aprovado no Tesauros. Se surgiu o termo pandemia coronavírus e a gente já está saindo documento, a próxima reunião do comitê gestor vai demorar para acontecer. Nós podemos então incluir o termo pandemia coronavírus no Tesauros e definir o status dele como candidato. E ele vai continuar como candidato até a reunião do comitê gestor, onde o comitê gestor vai deliberar pela manutenção ou pela exclusão do termo. Se optar por manter, a gente muda o status dele para aprovado. Se o comitê gestor optar pela exclusão, a gente vai eliminar o termo do Tesauros. E aí, se a gente já tiver feito a indexação de alguns documentos, a gente vai ter que reindexar esses documentos, removendo esse termo de lá. Tá? Então, o que é o candidato? É quando o novo termo é incluído antes da aprovação do comitê gestor. Tá? E por último, é o não válido. O não válido, ele se aplica a um termo antigo quando os indexadores acham que é pertinente a eliminação deste termo. Nós então marcamos o termo como não válido e aguardamos a reunião do comitê gestor. Durante a reunião do comitê gestor, a gente vai colocar a nossa sugestão de eliminação daquele termo. Se o comitê gestor aceitar a eliminação, a gente vai excluir o termo do Tesauros. Se o comitê gestor optar pela manutenção do termo no Tesauros, a gente vai mudar o status dele de não válido para aprovado. Então, resumindo, são esses os status, né? É o momento em que o termo se encontra com relação à deliberação no comitê gestor. Se o termo é aprovado, ele foi, né, passou, né, o termo passou pelo aval do comitê gestor. Se ele está em condição de candidato, ele ainda não foi aprovado pelo comitê gestor. E se ele está na condição de não válido, é um termo candidato à exclusão que ainda precisa passar pela deliberação do comitê gestor. Tá certo? Bom, e os tipos? Os tipos são os sintagmas que a gente já havia comentado: termo tópico, nome próprio, nome geográfico e especificador. O termo tópico são os principais termos do Tesauros, os principais assuntos do Tesauros, tá? O nome próprio são nomes próprios de pessoas jurídicas, tá? Então é tudo que é nome próprio. Tem que ser substantivo próprio para ser nome próprio, né? Se não for um substantivo próprio, não a gente não pode colocar como nome próprio, a gente vai colocar como termo tópico. Isso causou uma certa confusão no Tesauros. Eu já vi termos lá no STH que eles não são substantivos próprios, eles estão como nome próprio, né? Isso a gente vai ter que corrigir com o tempo. Termo geográfico são nomes ligados a lugares. Aqui sim, não precisa necessariamente serem substantivos próprios, né? Nomes dos estados, pode ser nomes ligados a lugares. Então, por exemplo, estabelecimento de ensino é relacionado a lugar, né? Bar, restaurante, montanha, rio,
tudo que tem relação a lugar, muito parecido com a tabela auxiliar, por exemplo, da CDD, da CDU. E por último, o especificador, que são aqueles termos sem representatividade semântica, né? São aqueles termos que eles não vão ser utilizados para a recuperação da informação, eles estão ali na frase muitas vezes apenas para fazer sentido, tá? E eles também têm uma identidade por cor. Eu coloquei um exemplo aí de aquisição, né? Que é um verbo substantivado, vem do verbo adquirir. E a cor dele é o cinza, tá? Ele vai estar grafado como um cinza, justamente para diferenciá-lo dos demais, né? Principalmente dos termos autorizados e ativos, porque na nossa futuramente a gente não vai usar os termos especificadores para fazer a classificação. A gente vai usar o termo especificador apenas no campo indexação, na elaboração dos nossos resumos estruturados. E por fim, tá? A situação. A situação ele é um filtro apenas para fins estatísticos, tá? Apenas para a gente ter o controle da quantidade de termos que ainda nós precisamos estruturar no Thesaurus. E há duas situações apenas possíveis, justamente por causa disso. O termo ele pode estar na situação como concluído ou como pendente. Concluído é quando o termo, após o trabalho de reestruturação, passa a contar com todas as suas relações semânticas de equivalência, hierárquica e associativa, incluindo inclusão de notas, tá? As notas definição, nota explicativa, se necessária, nota histórica também, se necessária. Então é o termo completo, é o termo acabado, é aquele termo que ele foi finalizado no Thesaurus e está em plenas condições de uso. É estranho falar isso porque todos os termos que não estão estruturados nos Thesaurus estão sendo usados, né? Mas não deveria, né? É aquele momento, assim, se a gente estivesse construindo um Thesaurus do zero e esperando apenas e a gente iria utilizar um termo só depois que ele tivesse finalizado, né, estruturado, concluído, esse seria o momento. Agora a gente pode utilizar esse termo. E os pendentes é o momento atual do termo, como ele se encontra, que ele ainda está pendente de estruturação. Provavelmente ele vai estar hierarquizado, porque a gente fez um esforço meio aleatório para poder hierarquizar, mas foi uma hierarquização sem muito estudo, né? Então, a princípio, os termos já contêm as 3 relações, né? Ele provavelmente tem as relações de equivalência, hierárquica e associativa, mas ainda não foi detido um olhar para esses termos, feito um estudo, uma análise, se as relações estão bem estabelecidas, se elas estão corretas, se há, por exemplo, sinônimos que podem serem incluídos como não autorizados em um determinado termo. Então, são todos aqueles termos que ainda carecem de estudos. Bom, então vamos para a segunda parte desse vídeo, que é a gente entrar lá no STH e mexer no sistema. Para acessar o STH, a gente vem aqui em iniciar todos os programas, a gente vem ALMG e ele está aqui, ó, STH Thesaurus. Basta clicar uma vez. A senha é a mesma que a gente entra no SNJ e no SMA. Ele abre a janelinha, essa aí é a cara do STH. É aqui que nós gerenciamos o nosso vocabulário controlado.
né, o nosso Tesaurus da Assembleia Legislativa. O Tesaurus ele possui 4 janelas, 4 frames, 4 áreas principais de informações, tá? Como eu havia comentado, eu vou dar uma explicação geral, vou mostrar os recursos, tá? Primeiro eu vou mostrar essas divisões, né, e o que a gente encontra em cada uma das divisões. Depois eu vou passar detalhadamente por cada uma dessas divisões e mostrar os recursos que estão disponíveis. E depois eu vou mostrar a parte das estatísticas, tá? E por fim, eu vou fazer umas simulações. Na verdade, não vai ser simulações, eu vou criar alguns termos aqui que não tem no nosso Tesaurus. Muito provavelmente a gente não vai utilizá-los, mas depois a gente pode apagá-los com o tempo, tá? E aí, essas simulações vão mostrar como é que na prática a gente usa o Tesaurus, como é que faz os relacionamentos. Então tá, então vamos começar. A primeira parte aqui, ó, esse framing de em cima, essa divisão de cima aqui, ó, ela chama hierarquias, tá vendo? E ela vai ter todas as árvores hoje disponíveis no STH. A GDI, né, a GIL, nossa gerência, ela tem 2 árvores aqui dentro, que é a árvore de assunto geral e a árvore de tesauros. No assunto geral tem os termos que nós utilizamos para preencher o assunto geral. E na árvore tesauros, a gente tem aqueles sintagmas que eu havia comentado, né? Ação, espaço, forma, matéria, personalidade, tema, tempo e título uniforme. E a gente tem algumas outras árvores aqui também. Tem a árvore de políticas públicas, que foi a primeira árvore criada, né? O STH foi desenvolvido para o projeto da construção dessa árvore de políticas públicas, né? Na época, o analista da Gerência de Tecnologia da Informação, a GTI, era o Laertes, que se aposentou alguns anos depois, né? E hoje o responsável da informática pela gestão do STH é o Tiago. E a árvore políticas públicas é de responsabilidade da consultoria. Outra árvore que também é da consultoria é essa aqui, ó, classificação geográfica, que ela parece muito com a nossa também, com a nosso sintagma, classe, né, que chama lugar, porque ela define aqui as regiões, a divisão, né, por regiões de Minas Gerais. Então tem as regiões de planejamento, que foi uma divisão proposta pelo Eduardo Azeredo, se eu não me engano. Aliás, as regiões de planejamento, né? Não, essas são as divisões propostas. Peraí, deixa eu abrir aqui que eu vou ver exatamente. Essas aqui são as propostas pelo Eduardo Azeredo, que dividiu o estado em 10. O estado em 10 grandes áreas, né? Regiões de planejamento. Depois, e ela foi sendo utilizada. Depois o Pimentel decidiu criar os territórios de desenvolvimento, que aí são mais, tá vendo? Se eu não me engano, são 17 territórios, que é a divisão utilizada pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Aqui tem a relação com o nome dos municípios e as regiões metropolitanas, só existem 2, né? É a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço. E a gente tem exatamente a mesma coisa aqui dentro do Tesaurus, aqui em espaço. Topônimo, continente, América do Sul, um pouquinho mais extensa, né? Brasil, a gente tem todos os estados. E aqui, ó, Minas Gerais, a gente tem outras regiões também que não estão previstas lá. A gente tem o colar metropolitano, né?
que só tem 2 também, né? Que é o Vale do Aço e o do Belo Horizonte. A gente tem a lista das comarcas, o que lá não tem, né? Que é uma coisa que a gente usa porque nós recebemos a legislação, né, do Judiciário, criação de comarca demanda lei. Mesorregião, que é a divisão proposta pelo IBGE, a lista dos municípios, as regiões de planejamento, que é a divisão do Eduardo Azeredo, a região metropolitana, que também só tem 2, né, que é Belo Horizonte e a Vale do Aço, e o territórios de desenvolvimento, que já é a divisão proposta pelo Pimentel durante o governo dele. Isso é um problema que a gente vai ter que solucionar depois, né? Qual árvore nós vamos utilizar. Bom, além disso, a gente tem esse teste STH, que é uma árvore criada pelo pessoal da Secretaria-Geral da Mesa, adjunta, né? Secretaria-Geral adjunta da Mesa, que é utilizada pelo Silerges. Eu não tenho muita noção do que eles fazem com isso não. Nem se isso aqui é realmente um teste ou se eles usam isso aqui para alguma coisa. Tem uma árvore da TV Assembleia, que eu não sei se ela está sendo alimentada ainda, nem utilizada, mas era a intenção da Karina, que é bibliotecária lá da TV, fazê-lo. E a gente tem, por último, uma árvore das comissões, que é utilizada para indexação de requerimentos, tá? São essas as árvores, as nossas 2 são essas aqui. A tendência é a gente concentrar tudo aqui no Tesauros, inclusive eliminar essa árvore assunto geral com o tempo, principalmente quando a gente começar a utilizar o campo classificação com mais frequência. E aqui em cima tem uma caixinha de busca que eu consigo fazer uma recuperação. Aqui, ó, por exemplo, CEPLAG, tá vendo? Ele busca onde aparece o termo em qual árvore. Se ele por exemplo, CEPLAG se repete em 2 árvores, na árvore de assunto geral e na árvore de tesauros, né? Bom, depois eu volto aqui e detalho mais a parte de hierarquias. Aqui embaixo é o vocabulário, tá? Aqui é onde se encontram todas as palavras. Se aqui em cima a gente só vai conseguir localizar as palavras que estão hierarquizadas, então logo elas têm que estar autorizadas e ativas. Aqui embaixo no vocabulário eu pesquiso por todas, né? Eu vou pesquisar pelas palavras que estão inativas, pelas palavras que estão não autorizadas, como também pelas palavras autorizadas, pelas palavras ativas, né, pelos especificadores. Aqui eu busco por tudo, por isso que a gente chama aqui de vocabulário, né, porque aqui tem todas as palavras. Bom, nessa parte de cá, de descritores, eu tenho o verbete do meu Tesauros, né, cada termo possui o seu verbete. Aqui a gente constitui o verbete, né? Aqui a gente vai incluir as notas, a gente vai fazer os relacionamentos. Objetos, aqui é uma possibilidade de eu fazer a indexação através do Tesauros. Então eu vou pesquisar, por exemplo, um objeto aqui e eu vou indexá-lo. Se eu não me engano, eu mostrei como é que a gente faz isso com as instituições, né, do CEA, né? Quando eu venho, por exemplo, aqui, ó, tipos de objeto, tenho vários objetos aqui, ó. Inclusive tem norma jurídica, tá vendo, ó? E requerimento também, ó. Requerimento de comissão, requerimento interno. E tenho também aqui, ó, proposição. Então vou pegar aqui o instituição, que é o que hoje nós conseguimos indexar pelo STH. Eu venho aqui em novas indexações e eu posso escolher que eu quero todas, né? Aí ele lista todas. Eu quero só as que não estão indexadas, ele lista as que não estão indexadas. Eu quero só as que já estão indexadas.
ele lista as que já têm indexação e aqui embaixo aparece a indexação, tá vendo? Olha só. Aí eu posso vir aqui, autêntica, grupo etário idoso, por que será? Eu vou até tirar, acho que isso está errado. Bom, e a autêntica, eu tenho que ver exatamente o que é, mas se eu não me engano, é uma editora, né? Provavelmente uma editora, porque a gente está aqui no cadastro de autoridades. Eu vou dar uma conferida, mas eu vou aproveitar que ela está indexada errada e eu vou mostrar como é que a gente faz a indexação por aqui. A gente pode fazer igual eu fiz, né? Usando essas caixinhas aqui, ou eu posso vir e colocar o número aqui em cima, que é aquele número que eu joguei lá na planilha aquele dia, quando a gente fez a indexação dos registros do CEA. Eu venho aqui em localizar. Uai, não é aquele não? Ah, tá. Porque agora eu estou pesquisando só pelos indexados, tá vendo? Tem que mudar aqui para não indexado, porque agora ele é não indexado. Tá aqui, ó. Veio a autêntica. Né? Eu vou indexar aqui como indústria, comércio e serviços. Depois eu vou dar uma conferida, tá? Quando eu terminar o vídeo aqui. Mas eu vou. Aí o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, né, na árvore, tesauros, tema... E venho aqui em indústria, comércio e serviços, clico com duas vezes. Deu uma mensagem estranha aqui, mas... Ah, porque aconteceu. Eu indexei e ele automaticamente sumiu do não indexados. Então eu vou aqui em todos, que aí não tem problema. Não tem critério para ele, né? E tá aqui, ó. Indústria, comércio e serviços, entendendo que é uma editora, e eu também tenho que classificar, né, como na árvore personalidade, não é isso? E eu vou colocar aqui que ela é uma entidade do setor privado, vou colocar aqui a empresa privada. Tá feita a minha indexação. Então essa caixinha aqui de objetos serve para isso. A princípio dá para a gente indexar até norma jurídica aqui, ó. Né? Eu vou aqui em norma jurídica, vou apagar isso aqui, vamos ver como é que aparece, né? Eu vou querer só os já indexados, aí apareceu lá. E a indexação vem aqui embaixo, que na verdade é a classificação, né? Então a decisão da mesa, aqui vai estar mais título uniforme, porque é onde a gente usa o campo, né? Eu posso vir aqui também pelos não indexados, provavelmente vai vir coisas mais antigas. Demora um pouco para carregar, tá? Quando a lista é muito grande. São esses documentos aqui que não estão. A Constituição, né? Decisão da mesa, coisa antiga, tá vendo? Antes da gente começar a classificar. Bom, então, aba objetos é isto. E aqui embaixo, aí, eu passei por tudo. E agora eu vou explicar mais detalhadamente os recursos de cada campo, da hierarquias, dos descritores e daqui do vocabulário, na construção do verbete aqui, né? Eu não vou voltar em objetos porque não tem mais nada para mostrar ali, objetos é isso mesmo. Eu já mostrei tudo. Aqui o que falta para eu mostrar é os recursos que a gente tem clicando com o botão direito em cima do termo, né? Clicando com o botão direito, ele vai abrir um menuzinho aqui com alguns recursos que eu posso gerenciar o STH. Primeiro, incluir novo descritor. Se eu clico aqui, ó, incluir novo descritor, ele abre aqui, ó, na caixinha, na parte direita do STH, a possibilidade de eu criar um novo descritor e ele vai cair exatamente aqui dentro, tá? Por exemplo, eu vou chamar ele de novo descritor do tesauros. Eu vou mudar aqui só para fixar essa coisa que todas as palavras, né? Todos os substantivos dos nossos termos, eles são em caixa alta. Vou dar um confirmar aqui. Aí ele já criou o novo termo. E tá vendo aqui embaixo? Ele já definiu ocorrências e hierarquias. Ele tem tesauros, novo descritor do tesauros. Se eu venho aqui, ele já aparece aqui, tá vendo?
Bom, eu posso também copiar descritor. Tá vendo que a opção de baixo ela está indisponível para mim? Que é incluir descritor copiado. O que eu posso fazer é o seguinte, eu venho aqui, ó, copiar descritor Thesaurus, clico, né? Quando eu clicar, por exemplo, aqui em título uniforme, clicar com o botão direito, ele vai habilitar essa função aqui, ó, incluir descritor Thesaurus. Por quê? Quando eu copiei, né, eu posso utilizar essa cópia que eu copiei para fazer indexação e colar nos bancos de dados o termo, né? Isso é bom porque quando o termo está com a sigla, vai tudo, né? Ou então eu posso colá-lo em outra árvore de Thesaurus se eu quiser deslocá-lo. É um termo inativo ou não autorizado. Deixa eu ver se é mesmo. Olha, é mesmo. Mas eu queria copiar, na verdade, esse daqui, ó. Novo descritor, copiar novo descritor, eu quero jogar ele aqui, incluir descritor, novo descritor, pá, ele incluiu, tá vendo? Então, para isso que serve esse recurso, para eu poder deslocar os termos de lugar, se eu quiser deslocar, né? Copiar e colar em outros lugares e por aí vai. E eu posso ter também a função aqui, ó, de incluir descritor, mostrei, né? Excluir descritor Thesaurus da hierarquia, né? A Thesaurus não, eu quero excluir esse aqui, ó, novo descritor. Eu quero excluir novo descritor Thesaurus da hierarquia. Note que eu estou fazendo cópias do mesmo descritor, tá vendo? Ó, é o mesmo descritor. Se eu procurá-lo aqui embaixo, eu vou mostrar conjunto. Aqui eu preciso escolher o vocabulário, tá vendo? Ó? Porque cada vocabulário aqui em cima cada árvore aqui em cima vai demandar a existência de um vocabulário aqui embaixo. Porque vai ser o conjuntinhos de palavras que definem a construção dessa árvore. Então, se eu estou em Thesaurus, meu aqui é o Thesaurus ICMG, tá? Meu Thesaurus. Aqui embaixo eu vou escolher essa opção, ó, Thesaurus ICMG. Esse é o meu vocabulário. Sempre, toda árvore aqui em cima, ela tem que ter obrigatoriamente um vocabulário aqui embaixo, que é o conjuntinho de palavras que a define, tá? Que define esse aqui em cima. E se eu procurar aqui, por exemplo, por novo descritor, vai vir o resultado apenas um termo, né? Embora ele esteja repetido aqui em 2 lugares. Mas é o mesmo termo. Isso faz todo sentido. Não faz sentido eu ficar criando novos termos, né? O Thesaurus não é para isso, é justamente para fazer esse controle de equivalência, né? Bom, eu vou então usar essa opção e vou excluir descritor Thesaurus da hierarquia. Ele vai perguntar, né, se eu desejo realmente fazer a exclusão, eu digo que sim e ele exclui. Mas ele vai continuar existindo no vocabulário. O fato dele não estar hierarquizado mais não significa que ele não existe no vocabulário, tá? Ele só não possui mais a relação de hierarquia, mas provavelmente ele possui as outras relações, né? Se as outras relações a ele foram estabelecidas. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a opção de alterar rótulo de nó. Essa função aqui, ó, lembra, ela só faz um destaque diferente para o termo. Tá vendo que o título uniforme aqui ficou parecido com o Políticas Públicas? Isso porque isso é apenas uma sinalização para o indexador de que esse termo não deve ser utilizado na indexação. Esse termo não pode ser utilizado na indexação. Esse termo ele é apenas utilizado para ajudar na organização hierárquica dos termos. Vou dar um exemplo de uso prático. Aqui é um exemplo de uso prático. Por exemplo, título uniforme, a gente não pode utilizar isso na indexação. Ele está aqui só para definir esse conjuntinho aqui, ó. Esse conjuntinho a gente pode usar. É para isso. Mas um outro exemplo prático é, por exemplo, você transformar aqui em tesaurus, esse termo aqui, em também rótulo de nó, é correto.
porque a gente não pode utilizá-lo. Ela é apenas a raiz, né, onde as coisas começam, onde a nossa estrutura se desenha, né? Mas uma outra situação dentro das estruturas que a gente poderia utilizar é naquele exemplo que eu dei de agropecuária. Acho que foi a agricultura, na verdade, em que existia duas formas da gente dividir a agricultura, entendendo a parte como um todo, né? A relação partitiva. A gente podia dividir ela nos modos de produção, né? Como nas culturas, né? O que vai ser plantado. Então, como você vai plantar? Se você vai ter uma agricultura alternativa, se vai ser uma agricultura tradicional, se vai ser uma agricultura familiar. Outra forma é o que você vai plantar, são as culturas. Aí você tem lá a agricultura, aliás, a cafeicultura, piscicultura e por aí vai, né? Então isso define a pecuária, isso vai definir, é a agropecuária mesmo, isso vai definir, então, o rótulo de nó ajuda você a dividir esses conjuntos, porque na prática, todos eles são termos coordenados, eles não têm uma relação hierárquica estabelecida entre eles, mas a gente consegue separar em dois conjuntos distintos, porque a gente consegue identificar aqueles termos que se referem ao como fazer, daqueles termos que se referem ao que vai ser feito, né? Qual vai ser o cultivo, o que a gente vai, né? A gente vai plantar, né? Vai plantar café, vai plantar rosa, né? Vai plantar o quê? E como que a gente vai fazer isso? Uma agricultura tradicional, uma agricultura alternativa. Então a gente consegue fazer rótulos. A gente pode criar, por exemplo, um rótulo que é como fazer e outro, qual a cultura, por exemplo, ou, né, definir termos melhores do que esses que eu estou dando de exemplo. Isso ajuda a separar os conjuntinhos, mas eles continuam coordenados entre si. Então todos eles vão ser TE, termo específico do termo geral, agricultura ou agropecuária, né? Bom, eu até vou deixar esses aqui como rótulo de nó, porque é bom mesmo. Bom, outra coisa, ao ordenar descendentes alfabeticamente. Note aqui, ó, que esses termos aqui, eles estavam em ordem alfabética até eu incluir um novo termo e ele foi para o final. Está fora da ordem, ele deveria estar aqui debaixo de chuvas e enchentes, né? N vem antes do P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em título uniforme, selecionar, né? E depois eu clico com o botão direito e clico aqui, ó, ordenar descendentes alfabeticamente. Ele vai perguntar se eu quero fazer isso mesmo, eu digo que sim. Ele vai fechar a caixinha e quando eu abrir já vai estar em ordem alfabética, tá vendo? Ó? O novo descritor veio para antes de pandemia coronavírus. O que mais? Eu posso também expandir a hierarquia. Como é que eu faço isso? Tá fechado aqui, eu clico com o botão direito em cima e clico em expandir a hierarquia. Ele abre, né? Cuidado, porque quando a hierarquia é muito grande, ele abre todos os níveis, todos, né? Todos os níveis. Eu vou fazer isso com tempo, que é uma árvore pequena. Vou clicar primeiro com o botão esquerdo, só para selecionar. Depois eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, expandir toda a hierarquia. Então, ele não abre só o primeiro nível, não. Ele abre todos os níveis, tá vendo? Ele não abriu só aniversário e depois abriu o ano, não. Ele abriu o aniversário e todos os termos que estão lá dentro, né? Se tivesse mais divisões aqui, né? Mais termos específicos, ele ia abrir todos. Então ele abre tudo. Então quando a árvore é muito grande demora. Às vezes até trava o STH. Bom, e o que mais aqui? Eu tenho pesquisa nesta hierarquia. Isso é legal porque às vezes você não quer pesquisar em todas as árvores, né? Lembra lá que Seplag, quando eu joguei aqui
eu achei o termo tanto no assunto geral como no tesauros, vou supor que agora eu não quero que apareça o CEPLAG no assunto geral, quero que apareça apenas no tesauros. Eu clico, né, com o botão esquerdo primeiro para selecionar, depois eu clico com o botão direito para abrir esse menu de opções e clico aqui, ó, pesquisar nesta hierarquia. Aqui em cima, em pesquisar em, ele deu essa função, ele falou, agora você está pesquisando apenas em ALMG e tesauros. Então se eu jogar aqui CEPLAG e pesquisar, ele vai achar só, ele vai buscar para mim só o que está dentro de tesauros. Ele não mostrou mais o que estava aqui dentro do assunto geral. Ah não, mas eu quero pesquisar em tudo, basta vir aqui e clicar em limpar. Limpar ele limpo. E aí você vai e vem CEPLAG e pesquisar de novo. Aí vem tudo. Vem aqui ó, no assunto geral e no tesauros. Ah não, eu quero só no assunto geral. Eu limpo, clico com o botão esquerdo para selecionar o assunto geral, clico com o botão direito para abrir o menu e seleciono a opção pesquisar nesta hierarquia. Jogo CEPLAG, clico em pesquisar e ele acha aqui o termo para mim. Joia? Então beleza. Vou limpar aqui para limpar o recurso. E o que mais que eu tenho de recursos aqui? Agora eu tenho outros recursos que são os gerenciais. Eu não sei se isso aqui aparece para vocês, eu acredito que sim. Mas eu vou mexer aqui no tesauros, ó. Bom, primeiro, atualizar administrador. Essas são as pessoas que podem gerenciar o STH, ou seja, ver todas as funções do STH. Hoje é o Nilson, eu, Silvana, o Nilson como agente de informática, que eu vou tirar, porque, né, enfim, o Nilson já está ali em cima, não precisa dele como agente de informática. Sayonara e Sirlene, somos nós os bibliotecários da nossa gerência, mais o Nilson, que é o gerente geral. Tá? Nós podemos gerenciar. Para incluir, né, já mostrei aqui, né, básica. Vamos supor que eu queira incluir a Evânia também, tá? Como administradora do STH. Basta eu pesquisar aqui, ó. Deixa eu ver, o Evânia é sem o acento. Aí vem aqui, ó. Evânia das Graças Faria Amorim. E eu clico na setinha aqui, ó, nesse sentido. Incluiu a Evânia aqui, a Evânia passou a ser administradora do STH. Não quero que a Evânia seja administradora, eu clico na outra setinha para o outro lado, ela vai aparecer aqui desautoriza e eu tiro a Evânia. Joia? Bom, outra função aqui dessa árvore do STH, e eu posso atribuir isso para todos os níveis, tá? Para todos os níveis do STH. Aqui a gente vai no nível macro, porque aí já define os acessos, né, as autorizações de acesso para todos os termos. Mas eu posso fazer específicas para cada termo. Restrição de exibição. Aqui ele vai fazer o seguinte. Se eu jogar uma pessoa aqui, ó, por exemplo, se eu jogar o meu nome, Paulo, não tem ninguém ali, né? Vou me jogar. Nossa senhora, tem muito Paulo na Assembleia. Paulo de Castro Gonçalves. Joguei aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que apenas eu vou conseguir enxergar essa árvore, mas ninguém vai conseguir enxergar essa árvore mais, tá? Então, se eu quero restringir, eu não quero mais que os outros setores vejam a árvore do STH. Eu venho aqui e coloco todos os servidores da Assembleia, aliás, todos os servidores da GDI e jogo eles para o lado de cá. Pronto, só o servidor da GDI vai conseguir ver a árvore tesauros no STH, principalmente quando eu estiver usando a aba objetos ou quando tiver nos seus respectivos sistemas, bancos de dados, igual a gente tem o SMA e o SNJ, quando clica na função classificar, vai exibir apenas as árvores que eles enxergam. Não vão enxergar mais a árvore tesauros, a menos que o nome deles esteja aqui. Eu vou excluir, né, porque senão ninguém mais vai acessar a árvore tesauros.
não vai conseguir fazer a classificação por título uniforme. O que eu posso também é fazer por função de usuário. Eu acho que existe uma função que é GDI. Tá vendo aqui, ó, tem uma função GDI, ó, eu acho que é essa daqui, ó. Essa função aqui, que é um grupo criado lá na informática com todos os servidores da GDI. Então, se eu jogo ele para cá, todo mundo que está na GDI vai conseguir enxergar. Mas os outros setores não vão conseguir enxergar a nossa árvore mais. Mas, enfim, eu não vou restringir, não. Mover para cá. Então, joia. Vamos passar para a próxima função. Bom, o próximo recurso agora, né, é atualizar mantenedor. O mantenedor é aquele que pode gerenciar o Thesaurus, os termos do Thesaurus, tá certo? Então ele pode criar termo novo, fazer relacionamento e incluir as notas. Qual é a diferença do mantenedor para o administrador? O mantenedor, ele não consegue fazer essas alterações que nós estamos fazendo aqui, de acessos, né? Dizer quem pode fazer o que no STH. Isto só consegue fazer quem for administrador, né? O administrador consegue gerenciar os acessos, consegue gerenciar os termos, né? Inclusão de novos termos, relacionamentos e notas, tá? O mantenedor consegue apenas fazer a gestão dos termos, né? Incluir novos termos, excluir, fazer os relacionamentos e incluir as notas. E por último, o indexador. O indexador é aquele que não consegue mexer nos termos, ele vai apenas enxergar. Ele não consegue criar e excluir novos termos, ele não consegue criar relacionamentos, nem incluir notas. Ele vai apenas utilizar o STH para fins de consulta, para fazer indexação. Então vamos lá, primeiro a gente vai ver aqui, ó, indexar, atualizar mantenedor. Não tem ninguém. Enfim. Porque não precisa, né? Na verdade, aliás, tinha sim. Deixa eu ver esse negócio de novo. Eu acho que eu não cliquei, eu acho que eu cliquei em título uniforme, tá vendo? Eu tenho que selecionar aqui Thesaurus. Foi errado. Atualizar mantenedor. Ah, tá aqui, ó. Então hoje quem que mantenedor do Thesaurus? Eu, Silvana, Sayonara, Sirlene e a Pamela. Somos nós da área de biblioteconomia, né? Os bibliotecários mais os estagiários. Mas aqui tá aqui, ó, a GDI toda consegue fazer. Eu vou tirar a GDI toda daqui, né? O Nilson não vou incluir porque ele já está como administrador e já vai conseguir fazer mesmo. Aliás, eu vou incluir aqui só para desencargo. Né? Porque ele já está lá como administrador, vou colocar ele como mantenedor também. Então tá, vou fechar, já atualizei. E agora por último, quem pode usar para fazer indexação? Atualizar indexador. Aqui sim, tá vendo? Ó, tá a GDI toda aqui, aí faz sentido, né? Inclusive tem o nome de algumas pessoas. Aqui, ó. Tem a Sayonara, a Esther, Evânia, Nilson, Cristina, Marília, Silvana, a Clélia, Lorena, a Mariana, que já saiu, que era a estagiária, né? Eu vou tirá-la. A Márcia e a Marina. E a GDI como um todo. Nem precisava estar os nomes todos, bastava estar o grupo aqui, tá? Até mais fácil para gerir quando é assim, nestes casos, né? Não precisa colocar o nome. Mas eu vou manter do jeito que está. E aqui são os indexadores, podem apenas visualizar o STH. A gente nem precisava estar lá, né? Eu, Sayonara, Silvana, Sirlene e Pamela, porque a gente já é mantenedor, a gente já
acesso ao STH, todos os recursos do STH mesmo. Mas é bom estar lá também. E por fim, esse recurso aqui que não tem muito a ver com o termo não, tem a ver com atualizar vocabulário, que é um recurso que me garante criar uma nova árvore aqui, ó, tá? Me permite criar uma nova árvore aqui. Tá vendo aqui, ó, tem a árvore assunto geral GDI, comissões, tesauros, tem um novo aqui, independentes não vinculados, que talvez é uma coisa que alguém criou. Territórios do estado de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, tem umas aqui que o pessoal acabou não criando, né? O teste, mas é isso, você cria o vocabulário, tá vendo? Cadastro de vocabulários. E eles devem estar todos aqui embaixo, ó. Tem alguns que alguém deve ter criado aí e não criou aqui em cima, ó, no LMG, tem que vir, tem que criar um novo descritor e criar aqui o item na hierarquia, e depois fazer, né, começar a criar os termos aqui embaixo e alimentando a árvore aqui em cima. O pessoal criou e não, vários aqui que, né, eu mesmo criei uma aqui e não usei para nada, não tem termo nenhum nela, né? Mas enfim, agora vamos passar para a parte de baixo na lista de descritores. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o meu vocabulário. O meu vocabulário aqui é o Tesauros e CMG. A gente sempre vai trabalhar nele, tá? E aí, logo embaixo, eu começo a ter os filtros, né? Os filtros, eles me permitem a recuperação, tá? Tá vendo aqui que o total de termos que hoje nós temos é 17.178. Então é muito termo, né? E eles estão todos listados aqui, ó, em ordem alfabética. Não, mas eu não quero ver todos, eu quero ver apenas os termos autorizados. Se eu quero apenas os autorizados, nesse primeiro filtro aqui, eu escolho a opção sim. Ele vai mostrar apenas os autorizados, que são os verdinhos, que a gente havia comentado, né? Não, eu quero só os não autorizados. Ele vai exibir, então, só os vermelhinhos, que são os não autorizados. Tudo bem, eu vou querer ver todos. Aqui, eu consigo filtrar pelos ativos e pelos inativos. Eu vou querer primeiro ver todos os ativos. Joia. Agora, não, eu quero ver todos os inativos. Eles estão todos taxados em verde, porque eles continuam sendo autorizados, tá? Joia, vou querer ver todos. Agora eu quero os hierarquizados, né? Eu quero ver, sim, todos os que estão hierarquizados, tá lá, me exibiu. Quero todos os que não estão hierarquizados. Aí ele exibe, olha, não autorizado, bacana, não autorizado não pode ser hierarquizado, tá certo? Agora, será que tem algum não hierarquizado, mas o termo está autorizado? Eu posso fazer essa busca aqui, eu posso combinar, tá vendo, os filtros e restringir a minha busca um pouquinho mais. Então vou colocar aqui, ó, autorizado sim, hierarquizado não. Olha, vieram os inativos e está correto. Os inativos são termos autorizados, mas que não devem ser hierarquizados. Bom, então eu vou vir aqui e vou mudar. Então, será que tem algum que está ativo, autorizado e não hierarquizado? Olha só, apareceu um conjunto de 169 termos que estão hoje erradamente. Eles deveriam estar hierarquizados, né? Porque o que acontece com esses termos? Se eles são autorizados, ativos e eles não estão hierarquizados, quer dizer que eles estão hoje contemplados, estruturados com apenas duas relações semânticas, no mínimo, né? Vamos pegar esse primeiro aqui, adolescente e trabalhador. Olha que coisa bizarra o adolescente trabalhador. Ele não tem relação hierárquica, a gente pesquisou aqui. Depois eu vou explicar isso melhor, mas ele não tem nem relação de equivalência, que é essa de aqui de cima, e nem aqui embaixo, ó, a relação associativa. Ele não tem relação nenhuma.
né, pode nem ser considerado um termo de um tesaurus, coitado. Bom, então vamos continuar. Vou zerar aqui os filtros, mas já mostrei para que serve e a possibilidade de combinação entre eles. Bom, título uniforme, se é título uniforme ou não. Hoje eu quero, por exemplo, os que são títulos uniformes, tá vindo um errado aqui, eu vou corrigir ele depois. Chuvas, enchentes, pandemia, coronavírus e reforma da Previdência. É isso, são os três que a gente tem. Não tem mais título uniforme por enquanto. Pode ser que a gente tenha no futuro. Mas são esses, né? Esse aqui tá errado, eu vou corrigir daqui a pouco, vou mostrar como corrige. E os que não são título uniformes são todos os demais termos do tesaurus. Mas eles têm que estarem classificados assim, tá? Por enquanto aparecem só 212. Bom, situação. Né? A situação que eu havia comentado é se os termos estão concluídos ou eles estão pendentes. Os concluídos ou que estão organizados. O que eu posso fazer é o seguinte, ver se algum daquela lista que não tem hierarquia, se eles estão concluídos, porque aí está errado, ele não pode estar concluído se ele não tem relação nenhuma, né? Então, eu posso vir aqui e fazer, olha, eu quero os autorizados, os que estão ativos e os que não estão hierarquizados. E olha que tem 40, que ele não está hierarquizado. E ele está como concluído, olha só. Não deveria estar, né? Ele deveria estar como pendente. Ele não está nem hierarquizado. Então tem umas incoerências no tesaurus, né? Por isso que ele não está estruturado ainda. E vai demandar da gente o trabalhinho de estruturar. Então é isso, está concluído, o termo está pronto, não precisa ser trabalhado mais, estruturado mais. Se ele está pendente, a gente ainda precisa trabalhar nele. Né? Estou vendo aqui que o dado concluído, ele não está muito consistente. Né? Ele definitivamente não está consistente. Então, desses 9.532 concluídos, 40 e poucos não estão concluídos de verdade. Eles estão de mentirinha. Tipo é os nossos sintagmas. Especificador, que por enquanto é uma coisa nova, a gente vai ter que passar todos estes, analisar, né, toda essa árvore aqui de ações, que é onde estão todos os termos. Eu vou abrir, mas vai demorar um pouquinho para abrir porque é termo demais. É onde estão todos os nossos verbos substantivados. Né? São palavras vazias de semântica para a busca, que provavelmente a gente vai transformar em especificador. Tá? Eu vou transformar um para mostrar como é que faz, mas depois eu vou tratar essa parte com mais detalhes. Mas é só mudar aqui, ó, tá vendo? Ó? O tipo tá termo tópico, né? Na verdade ele vai ser especificador, tá? E aí aqui, ó, quando eu fizer a busca de novo, ele já aparece, ó, abandono como especificador. Bom, e aí o nome geográfico também a gente precisa estruturar, a gente precisa colocar os nomes todos que estão aqui dentro de espaço, tá vendo? Como nome geográfico. Nome próprio também a gente precisa colocar, hoje só tem 4.504, vai ter que entrar em cada um, ver se realmente é. Na hora que a gente estiver reestruturando tesauros, a gente faz isso. E o termo tópico, né? Que são os assuntos propriamente ditos, que é o tema. Aqui, por exemplo, desses conjuntinhos aqui seria o tema. Acho que forma, matéria, talvez forma a gente possa colocar como especificador, não sei, a gente tem que analisar, né? Uma parte da personalidade vai ser termo tópico, tema com certeza, tempo também. Com certeza vai ser termo tópico, tá? Mas ainda a gente precisa reestruturar, né? Tá tudo por fazer aqui, né? E o status é aquele, né? Os termos que estão aprovados, foram aprovados pelo comitê gestor, hoje estão todos aprovados, mas é de mentira, eles deveriam estar aqui como candidatos, né?
Na verdade não é isso não. Os termos que já existiam no Tesaurus, né? O Tesaurus é antigo, anterior da gente. A gente parte do pressuposto que eles passaram por alguma comissão, que eles foram aprovados, entendeu? Então eles estão aprovados, estão em uso. Os novos termos é que a gente vai colocar como candidato, a partir do momento que a gente criou o comitê gestor. Por isso que o número é bem menor, tá vendo? É 78. E os não válidos está aqui, são 4 termos aqui que precisam ser avaliados pelo comitê gestor para serem excluídos, tá? Nesse processo que a gente está de reestruturação, não vale a pena a gente trabalhar sobre essa dinâmica de não válidos, porque a exclusão vai ser em blocos aqui, né? Quando o Tesaurus já estiver todo estruturado, aí sim que a gente vai começar a usar essa ferramenta com mais frequência. E ela vai se justificar, né? Bom, eu posso pesquisar o termo por aqui também, né? Seplag, como vocês já devem usar para poder fazer indexação. E eu posso combinar essa busca aqui com a das caixinhas, tá? Eu quero Seplag eu quero só Seplag se tiver hierarquizado. Ou não quero hierarquizado. Aí ele já não exibe mais. Eu quero só os que estão hierarquizados. Aí ele já exibe, tá? Pode combinar as buscas. E, por fim, a gente ainda pode fazer a busca usando aqui a inicial do termo. Eu quero todos os termos que começam com P. Eu quero público, por exemplo. Mas eu quero só o que tem a ver com saúde. Aí eu venho aqui e clico com C. Tá vendo? Serviço público. Aí ele vai achar alguma coisa. Setor público, né? Porque é pública, né? É só tirar o O aqui que vai vir. Mas eu quero só os com S. Aí vem saúde pública, tá vendo? Então tem vários recursos de busca. Então aqui é onde a gente encontra todos os termos, né? E por isso a gente precisa de um recurso mais sofisticado de busca, até para a gente poder fazer esse trabalho de controle e consistência do Tesaurus. Bom, partindo agora para finalmente dessa introduçãozinha que eu estou fazendo, que já está passando de introdução zona, né? Vamos para essa parte aqui dos descritores. Aqui eu constituo a parte mais importante do meu descritor, que é o termo, né? Para eu editar, eu clico aqui, ele vai falar que ele aparece em 2 vocabulários, tem esse teste aqui, e o teste deve estar errado, né? Não tem porquê no teste STH tá a palavra abacaxi, deve estar errado lá. Mas eu consigo editá-la mesmo assim, tá vendo? Ele só está me avisando que ela está em 2 vocabulários diferentes. Quando você alterar esse termo, você vai alterar nos 2, o que é correto. Não faz sentido alterar em um e no outro ele continuar existindo. Porque, embora existam árvores diferentes aqui, o Tesaurus é um só. Então nós todos estamos manipulando os mesmos termos. Então se a consultoria criar, por exemplo, uma saúde pública lá na árvore da consultoria, a gente vai estar compartilhando o mesmo termo, não vai ser um termo diferente. Até porque se fosse um termo diferente, seria um termo equivalente, né? O que estaria errado sobre os princípios do Tesaurus lá, né? Do significante para o significado, da relação de 1 para 1. Então, qualquer termo criado aqui ele vai ser compartilhado por todas as estruturas, tá? E ele vai ser, uma vez alterado, ele vai alterar em todas as estruturas, principalmente essa parte aqui do termo. É lógico que a gente pode dar características diferentes para eles, que é aqui, ocorrências em vocabulários. Aí a gente pode, um Tesaurus, o termo pode ser autorizado, no outro ele pode ser não autorizado, isso não tem problema, né? Mas é o mesmo termo. Então vou salvar aqui que eu não vou fazer alteração nenhuma no abacaxi não. Aqui eu incluo o qualificador. E aqui eu vou incluir a sigla, se ela tiver. Aqui ele informa a data de criação com a hora e depois cada atualização que eu fizer no termo ele vai atualizar aqui também, Tá? Ele já até atualizou, né? Hoje é dia 19, ele é 19.
Bom, aqui ó, eu incluo a definição, né? Lembrando sempre que a definição ela vem sempre junto com a fonte no final. Aqui foi o dicionário Hallwise, tá? Para eu editar, eu clico na setinha, fiz a alteração, clico aqui nesse tiquezinho para salvar. Se eu quiser eu tiver mais de uma, por exemplo, ele tem tá em dois vocabulários diferentes, né? No Thesaurus ele não tem definição, tá vendo? Ó? Mas, aliás, no teste STH ele não tem definição, mas no nosso Thesaurus a gente pôs uma. Por essas setinhas eu também consigo navegar, né, pelos vocabulários e as definições dadas pelos vocabulários. Meio estranho isso, acho esquisito, né? Isso aqui não podia acontecer. Mas só de ter vários vocabulários já é uma coisa problemática, convenhamos, né? Bom, aí ele dá a data também que a gente incluiu a definição e a data que a gente atualizou essa definição. Daqui a pouco ele deve atualizar a data aqui, né, para o dia 19. Bom, e agora aqui a gente define aqueles filtrozinhos. Logo no começo do vídeo eu andei comentando, né? Aqui eu defino se o termo vai ser ativo ou inativo. Ele está falando, olha, ele já está hierarquizado, não tem como você tornar o termo inativo, porque não pode colocar termos inativos na árvore. Beleza, não vou fazer isso. Bom, autorizado, ele vai falar a mesma coisa. Olha, esse termo aqui já está hierarquizado, então você não pode mexer nele. Tá bom, tá muito chato, eu vou pegar aquele novo termo que eu criei, eu tirei ele daqui do título uniforme? Não, vou tirar ele daqui, excluir descritor da hierarquia, sim, e vou pesquisar aqui, ó, novo termo do Thesaurus, novo descritor do Thesaurus. Agora eu vou conseguir manipular ele bem. Eu quero que ele seja... Não, ele não é ativo mais, ele é inativo. Tá vendo que ele está aqui verdinho, bonitinho? Eu clico aqui para atualizar, ele passou a ser taxado. Ele está inativo. Tá vendo aqui? Bom, não, eu vou manter ele ativo, mas eu vou transformar ele agora em não autorizado, na verdade. Agora ele vai passar a ser vermelho. Tá vendo aqui embaixo? Não, ele vai ser autorizado mesmo. O status dele, eu posso definir. Como eu criei ele agora, eu vou criar ele como candidato, tá? Então ele vai agora ser verdinho e candidato. Não, mas ele, acho que ele tem que ser excluído mesmo. Então vou colocar ele aqui como não válido e depois, no dia da reunião do comitê gestor, o responsável, né, o presidente do comitê gestor vai vir aqui e vai puxar todos os termos que estão classificados como não válidos, levar para a reunião do comitê para deliberar pela continuidade do termo ou pela exclusão dele. Tá, vou colocar ele aqui como aprovado. O tipo, novo descritor, para mim, ele vai ser termo tópico, tá? Olha, pô, e aí ele vai continuar verdinho. Ah, não, ele vai ser especificador. Aí ele vai passar para a cor cinza. Ah não, ele vai ser nome geográfico. Nome geográfico continua verde, porque é um termo autorizado para ser usado no Thesaurus. Ah, ele vai ser nome próprio. Mesma coisa, continua verdinho, autorizado para ser utilizado no Thesaurus. Tá? Bom, e situação? Vou colocar ele aqui como pendente. Não, vou colocar como concluído. Continua a mesma coisa, não muda muito. Não, eu vou colocar ele como pendente porque eles não têm os relacionamentos ainda. E o título uniforme, não, ele não vai ser título uniforme. Beleza. Ah, se ele for título uniforme, sim, quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer azul. Tá? Joia. Esses são os nossos recursos. E como ele não está em hierarquias, não aparece nada, tá vendo? Ó? Mas eu posso hierarquizá-lo aqui, ó. Eu posso vir e incluí-lo aqui em título uniforme. E aí ele vai aparecer aqui, ó, Thesaurus, título uniforme, novo descritor do Thesaurus. E ele vai definir, ó, ele está na árvore do Thesaurus, que é o primeiro nível, tá? O assunto geral dele é título uniforme, é o assunto imediatamente supercoordenado, né? Ele está subordinado ao título uniforme,
tá? E como ele não tem, tá vendo? Se ele tivesse termos específicos, eles estariam listados aqui. Vou pegar o título uniforme tem termos específicos, né? Que é o chuva e enchente, que é reforma da Previdência e o nosso novo descritor do Tesauros. Bom, aqui em relacionamentos, nessa primeira caixinha aqui, eu vou incluir os termos ou autorizados ou não autorizados. Se eu estou em um termo autorizado, eu vou incluir aqui o não autorizado dele. Se eu estiver no termo não autorizado, eu vou incluir o termo autorizado. E eu preciso fazer isso apenas uma vez. Se eu tiver feito, por exemplo, né, eu vou incluir aqui, esse é o termo autorizado, e eu vou incluir um não autorizado aqui. Incluir, pá. Quando eu for no termo não autorizado, o autorizado já vai aparecer aqui na caixinha de relacionamento automaticamente, porque ele já faz automaticamente a associação. Eu não preciso fazer essa associação manualmente. Na caixinha de baixo, eu vou incluir os termos relacionados, o TR. E a mesma coisa, ele vai fazer o relacionamento cruzado. Eu vou mostrar quando eu estiver criando os termos e fazendo os relacionamentos. Bom, nota explicativa. Aqui eu incluo uma nota explicativa, aquelas notas recíprocas, notas de advertência e por aí vai. Vou mostrar um exemplo que é o Vale Transporte. Tá vendo aqui, ó, Vale Transporte. Ele vai ter uma nota explicativa que é a seguinte, ó: para indenização de transporte para servidores públicos estaduais, usar indenização de transporte, tá? Então, se, por exemplo, tá se referindo a Vale Transportes para os trabalhadores de um modo geral, eu uso Vale Transporte. Se eu estiver falando de indenização de transporte para os servidores públicos estaduais, aí eu tenho que usar indenização de transporte, tá? É um exemplo de nota explicativa. E eu posso também variar, tá? Ter notas explicativas diferentes se eu tenho o termo em posições diferentes na minha hierarquia. Por exemplo, se ele aparecesse, Vale Transporte aparecesse, vamos pegar aqui Saúde Pública, que ele aparece em vários pontos da hierarquia, né? Mas nenhuma delas tem nota. Eu teria que achar um termo que tem em duas árvores diferentes, né? Que é o caso aqui, ó. Eu vou em cadastro, ele está aqui, ó, em 4 árvores. No assunto geral, políticas públicas, no Tesouro e na TV Assembleia. E se eles tivessem, eles poderiam ter uma nota explicativa geral, ou poderia cada posição na hierarquia, para cada posição na hierarquia ter uma nota explicativa diferente. Para eu incluir uma nota explicativa, basta eu clicar aqui na setinha no mais, escrever, salvar, salvou, né? Se eu quiser excluir, eu posso vir no menos aqui, ele apaga, ou eu posso vir aqui na setinha e apagar manualmente. Por exemplo, e salvar, editei, né, que é mais para editar, mas posso apagar também, ou então vem aqui e clico em excluir, aí ele some com a nota. Nota histórica, mesma coisa, eu posso fazer uma nota histórica geral para o termo, que vai estar relacionado a ele, ou eu posso ter notas históricas diferentes para posições diferentes no termo, na hierarquia. Mesma coisa, eu clico aqui, escrevo e salvo, né? Então tá. Então, são esses os recursos. Então, o STH está praticamente mostrado, não tem mais nada que eu possa mostrar. Já mostrei todos os recursos. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse termo que eu criei aqui e eu vou excluir ele definitivamente do vocabulário, tá? Então, vem aqui e eu tenho que pesquisar ele dentro do vocabulário, novo descritor. Ele vai aparecer aqui, né? E eu venho e clico nessa setinha aqui, ó.
no menos. Ele vai deseja realmente excluir? Dito que sim. Aí ele excluiu para sempre. Clicando no mais, eu crio um novo termo, tá? Bom, então vamos criar alguns termos para a gente fazer alguns testes. Eu vou criar primeiro o termo mexerica, que não tem. Tá? Não tem no nosso Thesaurus. Vou aproveitar para criar esse termo. E eu vou criar justamente para mostrar como é que a gente faz os relacionamentos. Então, eu clico no mais, ele manda aqui para cima, eu escrevo mexerica aqui e clico em salvar. O meu termo não vai ter nem qualificador nem siga, porque esse termo não exige esse tipo de coisa. Aqui no cadastro, como definição, eu vou colocar aqui uma fruta, mas depois eu vou definir isso aqui melhor. Eu vou colocar aqui dicionário Howais, que eu vou pegar lá, depois da definição do Howais. Tá bom? E aqui eu clico para salvar. Então eu já fiz. Agora eu vou definir os parâmetros do meu termo. Eu vou querer que mexerica seja o aprovado, seja ativo, seja autorizado. Eu vou colocar o status dele como candidato, tá? Porque eu vou submetê-lo ao comitê gestor. O tipo aqui, ele vai ser termo tópico. A situação dele eu vou colocar como pendente, porque eu ainda vou pegar a definição e colocar a definição dele certinho aqui. Depois que eu colocar a definição, eu já posso mudar a situação dele para concluído. E depois, título uniforme não, ele não vai ser título uniforme. Por enquanto não, né? Bom, eu terminei, então agora eu fiz a relação de... Primeiro eu criei o termo e fiz aqui os parâmetros dele, né? Quais são as condições dele. Agora eu vou definir os relacionamentos. Eu vou começar com o relacionamento hierárquico, tá? Como eu não criei ele a partir da hierarquia, ele não está hierarquizado, tá vendo? Eu sei isso porque não aparece nada aqui em ocorrências em hierarquia. Então eu vou incluí-lo aqui na minha árvore do Thesaurus. Eu sei que hoje os alimentos estão aqui, ó, em matéria, objeto material, alimento, fruta. Tá aqui umas frutas: abacaxi, banana, cacau. Vou incluir mexerica. Então tá aqui o mexerica. Se eu quiser colocar em ordem alfabética, eu clico no termo com o botão esquerdo, depois clico com o botão direito, venho aqui ordenar alfabeticamente, clico em fruta de novo, tá aqui a mexerica em ordem alfabética, tá? Bom, agora o que eu preciso fazer com a mexerica? Incluir os relacionamentos, né? Eu já fiz o primeiro, que foi o termo, a relação hierárquica. Mas eu preciso incluir a relação associativa e a de equivalência. A relação associativa eu já vou incluir de uma vez. Como ela é uma fruta cítrica, eu acho que fruta cítrica não é autorizada, então não vai ter jeito. Mas eu vou incluir laranja também. Como é uma fruta cítrica, eu acho que rola. E vou incluir laranjal também, que está aparecendo aqui. Não, laranjal não, acho que laranjal é demais. Mas laranja acho que dá para fazer um relacionamento, né? Entendendo que eles são quase sinônimos, né? Mas não são. E aí a gente pode, nessa lógica de quase sinônimos. Não é a mesma coisa, mas não é muito diferente, né? Uma mexerica de uma laranja, né? Há controvérsias, claro, né, gente? Agora, como é que eu faço a relação de equivalência? Eu já fiz a relação hierárquica e já fiz a relação associativa. A associativa é mais tranquila porque eu já vou associar com termos que já existem, já estão criados. Então é só pesquisar aqui. A relação hierárquica não vai ter jeito, porque se eu pesquisar aqui, ó, por exemplo, tangerina, não vai vir nada, porque o descritor não existe. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar os descritores não autorizados. Eu preciso criar os descritores não autorizados. Porque eu vim aqui, ó, tangerina. Se não tem mexerica, não vai ter tangerina também, né? Não vai ter. Então eu vou ter que criar. Então a primeira coisa é criar o termo. Então vem aqui, tangerina.
e vou salvar. Ele criou. Mesma coisa, tangerina não vai ter qualificador nem vai ter sigla, não é o caso. Eu não preciso colocar definição para termo não autorizado, tá? Se quiser, não há problemas, pode colocar. Mas a obrigatoriedade de colocar definição é em todos os termos autorizados. Todos os termos autorizados. Bom, então ele vai ser ativo? Não vai ser o caso, né? Ele vai ser ativo, ele não vai ser inativo, né? Então ele vai ser ativo mesmo, só que ele vai ser não autorizado. Aí eu vou colocar não aqui. O status dele eu já vou colocar como candidato, porque ele ainda tem que passar pelo comitê gestor. O tipo dele, ele é termo tópico. A situação dele eu já vou colocar como concluída aqui, porque eu não vou precisar fazer os relacionamentos mais. Eu não vou precisar incluir nota histórica. Eu posso incluir nota histórica se eu quiser, mas não há obrigatoriedade. Obrigatoriedade de nota histórica é apenas para termos autorizados. Nota explicativa, posso pôr também, mas não é obrigatório. Relacionamento eu já vou fazer agora, então já posso colocar ele como concluído. Definição não preciso pôr. E ele não vai ser título uniforme também. Então a situação tangerina é essa. Quando eu mover aqui, ele já vai aparecer ali, tangerina. Já que eu já estou na tangerina, eu vou aproveitar e fazer o relacionamento por aqui mesmo. Eu venho aqui e procuro mexerica. E ele já me exibe aqui, verdinho, né? Como autorizado, eu incluo ele aqui na setinha, né? Tá aqui, ó, cadastra sinônimo, ele cadastrou. Tá aqui, mexerica. Ah, e agora? E se eu for lá na mexerica, vai aparecer a tangerina aqui, vermelhinha? Vamos ver. Vem aqui, mexerica. Busquei aqui, ele apareceu mexerica. Olha só, a referência cruzada está feita. Eu não preciso fazer referência cruzada manualmente. O Thesaurus faz ela para mim. Bom, ainda falta mais uma fruta, mais uma variante, né, que eu posso incluir aqui, ó, que é a bergamota. Eu vou clicar aqui em mais para incluir um novo termo, bergamota, e vou salvar. E eu vou vir aqui em cadastro, mesma coisa, não preciso pôr definição, ele vai ser ativo, mas ele vai ser não autorizado. O status dele é de candidato, o tipo dele é termo tópico, a situação ela é concluída porque eu não vou precisar fazer mais nada com esse termo. É claro que eu pude entender que eu ainda, como ele é candidato aqui, ele só deveria estar concluído depois que ele passou pelo comitê gestor, né? Mas não há essa obrigatoriedade, não. Principalmente agora. Depois a gente pode implantar esse fluxograma, mas agora que a gente está reestruturando, o concluído aqui tem mais a ver com eu preciso incluir informações, eu preciso estruturar esse termo ou não, né? E título uniforme, ele não vai ser título uniforme. Ah, esse número aqui eu esqueci de comentar com vocês, esse número aqui é o número do microísis, tá? É o número que o termo tinha, aliás, é o número do microísis? Acho que não. Eu acho que ele continua, eu acho que é o número do microísis mesmo, que o Laertes aproveitou, e para não ficar vazio, ele começou, ele pegou, né, o último número que veio do microísis, e a partir de então ele tem numerado os novos registros. Aqui é o número nativo do STH, tá? São números diferentes. Ele quis manter o número de controle do microísis absolutamente sem necessidade, a gente não usa para nada. Então tá criado, tá posto aqui, eu posso pesquisar ele aqui, bergamota. Ele apareceu aqui, ó, bonitinho. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou na mexerica mesmo, mexerica, e eu vou incluir aqui, ó, a bergamota, fazer diferente. Que eu tinha feito como com a tangerina? Eu estava na tangerina, no não autorizado, e no não autorizado eu incluí um termo autorizado. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou no autorizado para incluir um não autorizado. Bergamota. Já apareceu aqui, dessa vez ele apareceu vermelhinho, eu clico aqui
me incluiu. Está feito o meu cadastro. Né? Então eu já fiz eu já incluí no definição, já defini os parâmetros do meu termo, né? Já fiz os relacionamentos todos, né? Aqui aconteceu alguma coisa que não apareceu a laranja aqui, deu um pau aqui, mas voltou, apareceu a laranja. Então ele já está na hierarquia, ele já tem relação de equivalência e já tem relação associativa. Agora eu termino para incluir as notas. Eu posso incluir uma nota aqui, use apenas para... Vou incluir uma coisa assim, usar apenas para documentos sobre agropecuária. Né? Não faz sentido, né? Claro. Mas eu podia colocar uma nota assim, não vou pôr. Nota histórica eu posso incluir aqui, ó, origem tesauros. Isso quer dizer o quê? Que eu não peguei o termo de nenhum outro tesauros, a origem dele é aqui mesmo, né? Uma demanda nossa, dos documentos, né, que surgiu. Esse eu posso deixar, né? A gente tem vocês vão achar aqui origem tesauros, que tem a ver com esses termos que foram criados no âmbito da GDI. Os que tiver origem aqui ICMG são aqueles termos que vieram do Tesaurus TES do Senado Federal, que eu havia comentado. Bom, agora, por último, para encerrar, já estou acabando, depois eu vou mostrar só a questão dos relatórios. Eu vou criar, então, termos com qualificadores, não é? Caso dos homônimos, como que a gente resolve homônimos no STH? Eu vou usar o exemplo da manga. A manga ela já tem um tanto de homônimo aqui, ó. Olha só, a gente já tem manga município, já tem manga território de desenvolvimento e manga comarca, né? Porque o nome do território de desenvolvimento é manga, que é o mesmo nome do município, e tem uma comarca também, que é a comarca de Manga. Né? Mas eu vou incluir agora manga vestuário e manga fruta. E como é que eu faço isso? Eu vou criar o termo aqui, ó, manga, né? E aí eu vou incluir o qualificador. No campo qualificador eu vou criar o primeiro vestuário. Se eu tentar criar, por exemplo, um termo que já existe, ele não vai deixar, né? Ele vai simplesmente falar assim, olha, esse termo já existe, né? Para você criar um outro termo, você tem que qualificar. Independente se já existe em outro vocabulário, não só no Tesaurus, tá? É o STH como um todo. Então eu vou criar primeiro o vestuário. Então eu já fiz, não tem sigla, clico aqui em OK, né? E vou colocar aqui a mesma coisa, vou colocar aqui uma fruta. Depois eu pego lá no Hawais, como é que ele faz, como é que tá, depois eu arrumo. Eu acho que não tem esse parênteses, esse ponto aqui dentro, não, acho que é assim só, né? Depois eu tenho que conferir lá no manual, eu nem sei. Bom, ele vai ser ativo, ele vai ser autorizado, ele vai ser candidato, o tipo dele é termo tópico, a situação dele eu vou colocar como pendente porque eu vou acertar a definição. Título uniforme não é título uniforme. Então beleza, já fiz os relacionamentos. Eu venho aqui e no caso manga não possui sinônimos, eu não vou colocar nenhum termo relacionado, nenhum termo equivalente. Termos associados à manga, também não vou colocar nenhum porque eu não estou lembrando de nenhum agora, né? Eu não preciso colocar fruta porque fruta já é o termo geral dele, tá? Em nota histórica eu vou colocar aqui, mesma coisa, origem, dois pontos, tesauros, ponto. Eu vou salvar. Quando eu pesquisar a manga aqui agora, ele já vai aparecer a manga
vestuário, tá vendo? Ah, eu fiz vestuário, tô colocando lá fruta? Então não. Então aqui eu vou colocar uma roupa, uma parte da roupa, né? E salvar. Eu não vou hierarquizar por enquanto. Depois eu hierarquizo manga, porque eu nem sei onde que eu vou pôr manga vestuário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vestuário. Que eu tenho que colocar lá dentro. Ah, tá aqui, ó. Vestuário, objeto, material. Para hierarquizar de uma vez, eu vou arrastar ele e colocar ele aqui dentro de vestuário. Tá vendo? Depois eu vejo se isso aqui tá certo. Depois eu dou uma conferida. E agora eu vou criar o outro manga, que é a manga fruta. Vou salvar. Não tem sigla. Agora sim. Uma fruta. Hawais. Vou salvar. Ele é ativo, ele é autorizado, o status dele é candidato, o tipo dele é termo tópico, pendente, porque eu vou arrumar a definição, e título uniforme, não. Né? O relacionamentos da manga, eu posso incluir aqui fruta, posso... também não tem, né? Eu estava pensando na fruta no outro, né? Também não tem. Nota explicativa também eu acho que não vale a pena pôr. E nota histórica, vou colocar aqui origem. Tesauros. Ponto. E vou salvar. Aí quando eu jogar aqui, ó, ele já vai aparecer, tá vendo? Manga fruta. Posso limpar aqui. Eu venho aqui em tesauros. Matéria, objeto, material, alimento, fruta, e eu venho aqui incluir manga fruta aqui em fruta. Venho aqui em ordenar alfabeticamente. Ele já colocar no jeito e tá aqui ordenado. E assim a gente faz. Então eu já mostrei como cria o termo, já mostrei também como que a gente faz os relacionamentos, já mostrei como que a gente resolve o problema de sinonímia e mostrei também como a gente resolve o problema de homonímia. Bom, eu acho que está tudo mostrado. Agora eu vou finalizar mostrando a parte das estatísticas, que é aqui em cima. Aqui, ó, de relatórios. O primeiro relatório é uma lista que eu posso puxar de descritores. Eu posso vir e escolher, por exemplo, um descritor aqui, ó, nacionalidade. Eu quero que ele gere aqui deixa eu ver aqui. Nacionalidade brasileira, né? Nanuq, gerar. Ele vai gerando os verbetes, tá vendo? Ó? Natureza, não vai ter nada, eu acho. Tem umas coisinhas aqui, né? Esporte esporte agora. Vamos ver o que tem de esporte. Esporte e lazer, quero ver o verbete. E aí eu vou construindo aqui, né, uma lista dos verbetes que eu quero exibir. Eu quero o tesauros todo, exibir todos os verbetes do tesauro. Clico aqui em lista completa e clico em gerar, né? Depois eu venho aqui, clico em salvar, ele gera num arquivo txt e salva. Depois eu posso converter isso para um ODT ou um Word, .doc e por aí vai. Então isso aqui é só uma exibição. É legal quando você terminou de estruturar uma árvore, você pode vir aqui listar todos os verbetes da sua árvore para você dar aquela última conferida, né? É bom. Bom, ações, ele vai gerar um relatório por um período de tempo. Eu vou pegar um relatório com todas as modificações que foram executadas no STH.
Eu vou pegar as modificações que ocorreram em abril, por exemplo. Vou pegar de 1º de abril a dia 30 de abril. E aí eu escolho o vocabulário, eu quero o meu que aconteceu no Tesaurus. Ele gera um arquivo numa planilha, que é um CSV, que eu abro ele no Calc ou no Excel. Tá vendo aqui, ó? Aí eu só clicar em OK, na hora que ele abre essa janela. E tá aqui as alterações que foram feitas. Ele mostra a data, o tipo de alteração, né? Se foi uma alteração do tipo, uma alteração em título uniforme, uma alteração no termo, né? Uma inclusão em hierarquia. Os termos, tá vendo, ó, que foram manipulados. A classe a que eles pertencem. Se a situação dele está ativo, se ele é autorizado, se ele é título uniforme, o status dele, o tipo, se ele é hierarquizado ou não, a data em que eles foram criados, né, a descrição do que aconteceu, qual foi a alteração, tá vendo? Se foi uma alteração de nome, ele exibe, ó, o nome dele anterior a esse, o nome dele anterior era esse aqui, e quem fez a alteração, tá? É um relatório bom. Geralmente eu uso esse relatório para saber quais termos a gente manipulou e que a gente precisaria corrigir no nosso Tesaurus, nos vocabulários, nos bancos de dados, né? No MAT e no NJ. Se a gente excluir um termo que ele é usado na indexação, a gente deveria ir lá na indexação, substituí-lo por outro autorizado, já que ele não existe mais, né? E por fim, o de inconsistência, ele faz o seguinte, ele gera uma lista dos termos não autorizados que não estão hierarquizados, tá? Que é uma outra inconsistência, né? Aliás, os não autorizados que não estão relacionados a um termo autorizado, né? Você não pode ter termo não autorizado isolado e sozinho no mundo, né? Os termos não autorizados, eles precisam estar atrelados, né? Relacionados a um termo autorizado. Você pode ter um termo autorizado sem o seu correspondente não autorizado. Não tem problema. Mas você não pode ter no Tesaurus um termo não autorizado sem o relacionamento com um termo autorizado. Hoje a gente tem apenas o Tesaurus que por algum motivo estranhíssimo ele está como não autorizado e hierarquizado ao mesmo tempo, que é uma inconsistência. O resto é da árvore de políticas públicas, tá vendo? Eles estão com vários termos não autorizados que não têm o seu correspondente autorizado. Bom, de estatística era isso. Aqui embaixo, eu clicando com o botão direito, tá vendo? No termo, também abre umas opções. Quer incluir um novo termo, tá? E aí ele vai incluir sem hierarquia. Você tem, para colocar na hierarquia, você vai arrastá-lo. Copiar um descritor, que é legal, porque você já copia com o qualificador, tá vendo? Ó, isso é legal na hora de incluir no campo indexação. Você pode também a opção de excluir esse termo, se você quiser, né? Você pode excluir clicando com o botão direito ou indo nessa setinha aqui, no menos aqui. Atualizar vocabulário vai abrir aquela página em que você cria um novo vocabulário aqui, ó, né? Que é essa página aqui. E por fim você tem aqui, ó, exportar para o BRS, que é quando eu faço uma alteração aqui e eu preciso atualizar a página na internet. Preciso atualizar o BRS primeiro, tá? Não é automático, não é automático. Toda vez que eu mexo e faço uma atualização no STH, eu tenho que vir aqui e pedir para programar a exportação. E ele exporta, se eu não me engano, às 4, ou entre as 2 horas ou às 4 horas da manhã. Ele faz uma carga e carrega e atualiza a página no portal. Então, tudo que a gente manipular hoje no portal, no STH, a gente só vai ver no portal no dia seguinte, se a gente fizer esse procedimento aqui de exportar para as atualizações para o STH. E por fim, essa parte de exportar para CSV. Eu tenho aqui um número de 6 registros, tá vendo aqui? Representa a minha busca. Então eu consigo exportar esses 6 registros. Eu vou exportar a minha última busca
né, aqui, segundo os meus parâmetros. Isso é legal, por exemplo, eu faço aquela busca de novo para ver quais são os termos que estão como concluídos, né, autorizados e ativos, mas não estão hierarquizados, tá certo? Aí eu gero a lista aqui, que era os 160, né, mais ou menos, e peço para exportar. Ele vai gerar um arquivo de novo, CSV, que eu consigo abrir no Calc, no Excel, e aí eu tenho a lista que eu posso imprimir. Tá vendo? Ó? Aqueles 6 da busca. Né? Se eu quiser imprimir tudo, uma lista completa com todos os termos do Thesaurus, é só eu apagar aqui, ó, né? Sem parâmetro nenhum. Ele vai listar todos os 17.182 termos. A era isso que eu tinha para falar. Acho que o vídeo ficou enorme de novo, peço desculpas por isso. A gente pode fazer um encontro síncrono um dia, quando a gente for manipular o STH, que pode surgir algumas dúvidas, né? A gente pode fazer isso quando chegar a hora de vocês precisarem realmente criar termos e modificarem o STH. Então, é isso, eu me despeço e até o próximo vídeo.